Vamos falar hoje sobre saldo. O primeiro tema que eu quero que vocês pensem é mais uma reflexão do que realmente um passo a passo e nem nada do gênero. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês imaginem é com o saldo atual que você tem, com o saldo que você tem na sua conta hoje. Você consegue pagar todas as suas contas? E quando eu falo conta, eu não tô falando só de conta fixa. Eu tô falando realmente de várias contas. Então, água, luz, escola, enfim, faculdade, tudo isso. Mas eu também tô falando de viver. Você precisa ir a um restaurante, você precisa comer, você precisa ir ao mercado, você tem certas demandas que você precisa suprir. Então, qual é a sua capacidade de honrar com todas essas obrigações? Com o saldo que você tem hoje na sua conta. Pensa assim, qual é a probabilidade de eu ter um saldo positivo no final do mês? Qual é a chance do meu saldo ainda estar cheio, estar bom no final do mês? É um pouco sobre isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Você tem que olhar para sua conta e pensar como ela tá realmente funcionando. O que tá saindo e o que tá entrando, lógico, é importante. Planilhar é importante até um certo ponto. Também tem que ser uma coisa bem natural. Ter uma noção do quanto você gasta também é importante. Agora, o mais importante de tudo isso é você saber a sua capacidade de aumentar o saldo que tem na sua conta. Aí eu tô falando sobre várias coisas. Primeiro, eu tô falando sobre você aumentar a sua capacidade de adquirir mais saldo através de um projeto diferente, através de renda extra, através do seu próprio emprego, subindo de cargo. Mas eu também tô falando de você subir esse saldo através dos seus rendimentos. Bom, o seu rendimento você reinveste ou você coloca na sua conta porque você quer que aquele dinheiro trabalhe para você e vá já pagando as suas contas do dia a dia. Isso é um ponto relevante que tem que pensar e levar em conta. Por quê? Porque as pessoas querem viver. No fim da vida, o que importa é o quanto de experiência você teve e não necessariamente o quanto de dinheiro que você vai levar para o caixão. Então, se você me diz, Ana, eu não me importo, eu prefiro que o dinheiro que eu estou investindo não esteja caindo como um rendimento para eu pagar as minhas contas, e sim para que eu reinvista. Excelente, tá ótimo. Se você fala para mim, Ana, não, eu quero que esse rendimento pague parte das minhas contas, ou que pague o meu lazer, ou que pague um bem diferente que eu comprei, algo do tipo. Isso também é valoroso, isso não quer dizer que é ruim. Pelo contrário, porque a percepção de valor de dinheiro tá em cada um, entende? Então, trabalhar com a honestidade nesse caso, em relação a você mesmo, porque eu não tô aí fazendo eu não tô aí sentada com você procurando fazer. Mas trabalhar com essa honestidade vai te dar um parâmetro do que você realmente precisa fazer. Vai te dar uma ideia. E o saldo em si, ele vai fazer com que você tenha paz ou estresse. Porque imagina se eu falo pra você hoje, olha, vamos a um restaurante comigo e a conta do restaurante hoje ficou por volta de R$ 400. Mas hoje é sexta-feira, tá? Segunda-feira, você tem que pagar a escola do seu filho. E a escola do seu filho é R$ 1.000. E você tem exatamente R$ 1.000 na sua conta. Você não tem mais do que R$ 1.000. Você não tem menos que R$ 1.000. Você tem R$ 1.000. Se você sabe que você tem capacidade de fazer mais que R$ 1.000, ou fazer além dos R$ 1.000, ou fazer 400, R$ 600 a mais, até segunda-feira, você sabe que se você for hoje no restaurante, excelente, não tem problema nenhum. Você vai aproveitar a experiência do restaurante, você vai poder honrar com as suas obrigações. Só que se você sabe que você não tem essa capacidade de aumentar a sua renda, aumentar o saldo em conta que você tem,
você não vai me acompanhar nesse restaurante. Você não vai poder ir viajar, você não vai... E eu tô tratando de saldo em conta porque eu tô descartando o crédito. Eu tô deixando o crédito pra lá. Porque não é a dívida que a gente quer. O mercado de crédito, ele não é uma composição ao seu saldo. Ele é só crédito, né? Ele posterga um pagamento, mas ele não é uma composição do seu saldo em conta, né? Você não tem o seu salário mais um crédito que tá lá no seu cartão de crédito. Não, o seu salário é o seu salário, o seu crédito é o crédito do cartão de crédito e coisas separadas. Por isso que a gente tá trabalhando com o saldo em si e não com o cartão de crédito. À medida que você aumenta o seu saldo, aumenta a perspectiva e aumenta a sua capacidade de ter mais saldo, você também consegue desfrutar mais de uma vida um pouco mais tranquila. Nesse caso, eu não tô falando de reserva, tá? Eu tô falando simplesmente de saldo. Você tem que pensar que tudo que sai, ele sai do saldo. Então, o que você tem que aumentar é o saldo, é a sua capacidade de gerar riqueza, é a sua capacidade de aumentar o saldo em conta que você tem. É isso que você tem que pensar toda vez que você for gastar, digamos assim. Então vamos supor que hoje eu vou na Soneda, eu adoro ir na Soneda. A Soneda é uma perfumaria que tem aqui em São Paulo. Vamos supor que hoje eu vou na Soneda. Eu vou nessa perfumaria comprar maquiagem, pode ser. Bom, eu tenho na minha conta um saldo bem tranquilo para eu viver o resto do mês inteiro. Digamos que eu tenha R$1.000 e eu viva com R$1.000 o resto do mês inteiro. No final do mês, eu sei que sempre me sobra R$50 desses 1.000 para eu viver o mês inteiro. Esses R$50 eu tenho para gastar na Soneda hoje? Talvez eu tenha. Talvez eu tenha para gastar na Soneda hoje. Mas eu tenho mais do que R$50 para gastar na Soneda hoje? Não, eu não tenho mais que R$50. Por quê? Porque se me sobrava no final do mês 50, a partir do momento que eu vá na Soneda e gaste 50, já não me sobrará mais nada no final do mês. Agora, se eu tenho a perspectiva de que eu consigo fazer mais dinheiro durante o mês, eu consigo aumentar o meu saldo, eu consigo fazer com que sobre o que não sobraria porque eu fui na Soneda. É isso que eu quero dizer. Se você vai gastando de forma indevida o seu saldo e você não tem uma perspectiva de aumentá-lo, as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes. Uma coisa que é o ensinamento que eu quero passar para vocês é: busque conhecimento para conseguir aumentar o seu saldo, para conseguir aumentar a sua capacidade de ganho. É isso que realmente vai fazer com que você fique mais tranquilo, que você realmente desfrute de bons momentos e que você faça com o saldo reserva, o que você invista, mas que você também vá ao restaurante, que você... A sua capacidade de gerar dinheiro e gerar riqueza. E aí eu traduzo para resolver problemas, mas aí é uma outra questão. Mas é sua capacidade de tudo isso que vai fazer com que você, ao longo do tempo, consiga melhorar a sua vida e o seu padrão de vida, da sua família, enfim, o seu e o de quem te acompanha. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. É uma coisa assim que não é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é bem óbvio. Mas eu quero deixar isso gravado na cabeça de vocês, para que vocês pensem realmente que o que importa é você conseguir aumentar o seu saldo. Não tô dizendo que reserva não é importante, não tô dizendo que investir não é importante, não, mas sem o saldo, você não executa as outras tarefas, você não consegue fazer as outras coisas. Então, você precisa do saldo realmente para conseguir executar tudo aquilo que você precisa fazer ao longo do mês, desde investir, contas fixas e tudo isso que a gente já sabe. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.